Fala pessoal, começando aqui nosso primeiro episódio hoje no Papo com o Doutor, o nosso convidado especial aqui, Jorge Ferreira da Silva, famoso Palhinha, de Capital. Opa, peraí. Você que é o doutor? Não sou eu. Mas de novo, cara. Dá licença, O Dupper existe. pelo amor de Deus. Pô, tá complicado, hein? Ah, que isso. Então, o primeiro papo com o doutor, com o meu grande amigo Jorge Ferreira da Silva, Palhinha, diretamente de Carangola, Minas Gerais. Meu irmão, obrigado por ter vindo, por ter aceitado ser o primeiro. E tinha que ser você o primeiro. Por quê? Porque eu tinha isso na minha cabeça. Eu gostaria de fazer um podcast porque eu amo conversar. Você sabe bem disso. Eu gosto de conhecer a essência das pessoas. E quando você me levou lá no Luiz Fabiano, no podcast dele, eu falei, poxa, cara, não tá tão longe. A estrutura não é um absurdo assim. Eu acho que eu consigo. E aí eu liguei pro Gustavo da Fix Media, que é o nosso parceiro, e ele falou, cara, vamos fazer, bora fazer, dá pra fazer. E hoje estamos aqui nessa estreia com o meu ídolo, com o meu amigo Palinha. Obrigado. Pô, Adriano, eu não sei se eu te chamo de Adriano, de doutor, o que você quiser, de Di, né, que todo mundo chama de Di aqui em Marília. Cara, eu sou um cara muito privilegiado, tá tendo essa oportunidade de ter essa amizade do Gu, com esses dois lazarentos que estão em casa também, né, que são bacana pra caramba. Realmente, cara, a coisa melhor que tem é a gente ter amizade, amigos e fazer novos amigos. E você é uma dessas pessoas especiais. Cuida de mim, cuida da minha família, a sua esposa também, a sua clínica, a clínica de vocês, eles cuidam muito bem. E acabou que a gente, através desse seu trabalho, através do trabalho da doutora Ariane, acabamos fazendo essa amizade, né, entre as famílias e ter essa oportunidade de estar aqui no um programa que já é um sonho, né, de se tornar realidade sendo o primeiro. Cara, eu tô tão acostumado a ser o primeiro que ser privilégio para pouco, né, para poucos. Então assim, ser primeiro é muito bom. E as pessoas, assim, eu falo no sentido profissional, porque para a gente chegar a ser primeiro, a gente tem que passar várias fases, né? Para chegar a ser um doutor a seu nível, para chegar a pessoa que você é, né? De tá aí, vai garimpando as pessoas, né? Você vai trazendo as pessoas para o seu lado, tirando outras pessoas, que automaticamente elas vão saindo da sua vida. Não é por acaso. E nada acontece por acaso, né? Tudo depende de muito trabalho, muito esforço. E me sinto honrado de estar aqui com você hoje aqui, privilegiado, né? E agradeço já que pessoalmente, né, todo o trabalho que vocês têm conosco ali na clínica, na maneira de cuidar não só da minha família, de muitas famílias que estão ali, que a gente acaba fazendo muita amizade ali dentro, né? Então, quem não conhece a clínica tem que ir na clínica, vou ter que falar bem da sua clínica, porque já somos muito bem atendidos lá. E esse projeto novo que com certeza vai ser um sucesso, né? Gustavo, que tá nessa parceria contigo aí, é um cara muito bacana e tem tudo a crescer, né? E, como eu disse, nada vem por acaso. É trabalho, é ir desenvolvendo, vai melhorando cada dia que passa, e para mim é um privilégio estar aqui. E eu costumo dizer que Papai do Céu, acho que ele me apontou, como diz o Bachola, né? Eu acho que ele me apontou mesmo, cara, e ele me abençoa tanto. Me fala aí um podcast que teve no primeiro convidado um bicampeão da Libertadores, um cara que jogou na seleção brasileira, um cara que jogou na Europa, um cara que é respeitado no Brasil inteiro, que é ídolo de um dos maiores times do nosso país, que é o São Paulo Futebol Clube, que é ídolo no Cruzeiro, enfim. Alguma coisa tem, né? Alguma coisa tem. E é esse privilégio, sabe? Nada é fácil. Você tem que estar estudando toda hora. Né? A minha vida como profissional de futebol, se eu fizesse futebol, todo mundo não teria o que eu sou hoje, de poder aproveitar o que eu posso aproveitar hoje. Você tem que fazer diferente, não dá para ser normal. Né? No seu trabalho, você tem que ser diferente. Ah, qualquer um, qualquer um, jeito de dizer, vai lá e vai chutar uma bola de qualquer jeito. Eu não podia chutar de qualquer jeito, eu tinha que ser diferente, né? Então eu tinha que trabalhar para isso. Você, para se tornar um mestre, se tornou a postura que se tem, o desenvolvimento que se tem, o sucesso que tem, para que é uma clínica que vocês têm. Não é fácil para montar isso tudo e tem que estar toda hora estudando, mudam as coisas, mudam leis,
e tudo, e a gente tem que estar envolvido nisso tudo. E aí você tem que estar com pessoas que vai te agregando coisas boas, trazendo coisas boas para dentro da sua mente, do cérebro. É isso que eu falo com as minhas filhas, falo com meus filhos, dos atletas que eu trabalho hoje na Duarte Esporte, né, cuidando de carreira dos meninos. Eles têm mais problemas com os pais, com os avós, porque eles não tiveram oportunidade que os netos e os filhos têm hoje, e eles ainda têm assim, um apoio de pessoas de fora, da nossa empresa, outras empresas, e muitas das vezes eles não entendem, porque não viveram o mundo que a gente viveu, Sim, né? Então, assim, e para a gente tentar traduzir isso para eles, é difícil. é difícil, e os pais sentem muito, os avós sentem às vezes até mais, porque o avô viu Pelé jogar, do Maradona, do Zico, essa molecada hoje vê Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, é, é, Bellingham, esses caras fantásticos aí que a gente viu jogando, né? Neymar, que, cara, eu amo, não esquecer do forma, eu amo o Neymar, eu amo ele de paixão, assim, tenho o maior respeito por ele, amo no sentido profissional, né? Que ele é muito diferente. E vem muitos outros jogadores, outros atletas que vão ser diferentes aí, porque o Brasil não vai deixar de fabricar nunca, né? Então, e eu tô fazendo parte desse processo, tô costumo trabalhando nessa área. E isso aí é muito bom. A gente vai chegar lá ainda. Mas aqui, eu quero que você abra seu coração. Hoje a gente quer conhecer um pouco mais do Jorge. Hoje a gente quer conhecer um pouco mais da sua essência, de quem foi o Jorge. E aí a gente vai chegar no Palinha. Isso é, não tem como a gente não chegar no Palinha, mas eu quero começar aqui a mexer lá no fundo do baú, né? Quem é o Jorge? Onde o Jorge nasceu? É uma cidade grande? É uma cidade pequena? Como era a família do Jorge? Me conta um pouquinho pra mim. Então, Dano, eu venho de uma cidade chamada Carangola, Minas, Zona da Mata. Hoje ela deve ter 40 mil habitantes, né? Eu não posso te falar com certeza que tem muitos anos que eu não vou a Carangola, não tem nem tempo para ir, às vezes nem ia a São Paulo, às vezes dá tempo. Então nasci e criado lá até os 10 anos de idade. Com 11 anos de idade, mudamos para Belo Horizonte. Meu pai foi transferido da empresa que ele trabalhava para Belo Horizonte. E aí foi aí que começou o Palinha. Foi muito rápido tudo, assim, futebol é tudo muito rápido. Mas a minha vida toda, e até os 11 anos de idade, eu bola. Aí em Belo Horizonte eu perdi minha mãe com 12 anos de idade, eu sou filho mais velho, nós somos 5 irmãos. E aí eu perdi meu pai com 20 anos de idade também. Passamos muita dificuldade, mas essa dificuldade, por incrível que pareça, é muito boa, porque te faz crescer, te faz ficar mais maduro, te faz ter que tomar decisões, te faz tomar frente de muita situação que você não está preparado. E muitas das vezes as pessoas acham que tem 50, 60 anos que ela está preparada para aquela situação. Não está, porque você pode ser pego de surpresa a qualquer hora e você não está preparado. É uma experiência diferente. Então, assim, minha vida toda foi de experiências diferentes e tendo que resolver muitas das vezes de imediato. Você pode estar numa cirurgia, por exemplo, acontece um erro, você passar um fio para dar um ponto de um lado, ele passou do outro lado, você vai ter que fazer tudo de novo, começar tudo de novo. Não é rápida, resposta rápida, você não tem tempo. Então, assim, minha vida foi muito rápida até chegar ao ponto do Palinho. Então, foi tudo muito ruim no sentido de prazo, assim, de falecimento da minha mãe, de ver meu pai 5 anos, ter que sair 4 horas da manhã de casa e voltar às 10 da noite para ter alguém por minha casa. Ele nunca passou fome, nunca passou necessidade. Meu pai sempre trabalhou muito para nos dar pelo menos essa condição. Onde estudava numa escola, mesmo que estadual, uma escola boa. Na época que minha mãe faleceu, nós éramos 3 filhos só, irmãos. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu ruim, muita coisa boa que te fez crescer muito rápido, né? Amadurecer muito rápido. E o futebol, quando eu venho para Belo Horizonte, batendo as peladinhas de rua depois da escola, aquela coisa toda, já apareceu o treinador, me levou com um time do bairro, que era Venda Nova, que chama, um bairro de Belo Horizonte. Comecei a jogar na escolinha e o treinador corintiano começou a colocar apelido em cada um dos moleques da escolinha. Desculpa, com cada apelido dos jogadores do Corinthians, eu magrelo, joelho parecendo que é joelho de girafa, né? Que é o joelho para frente, que não tinha nem
Você não tinha pele e osso, mais nada. Né? Meu pai passava máquina no cabelo pra gente não ter piolho na escola. Ah, esse é o Palinha, parece que o Palinha, o lateral esquerdo era o Escurinho, era o Vladimir, um outro clarinho no meio de campo era o Birubiru. E aí que foi pegando, porque a gente jogava na base, campo de terra. E antes do o primeiro quadro no futebol amador é o time profissional, todo mundo ia ver, aquelas. Aqui em São Paulo, não sei se existe ainda, se ainda tem os campeonatos amadores aí que pega fogo, né? Que é duro o negócio, é pegado, é mais pegado que o profissional até. Tinha épocas dos festivais, né? Que um monte de bandeira, aquela coisa toda, que vem times convidados de outros bairros, aquela. Era uma Copa do Mundo pra gente, aquilo ali. E aí comecei a destacar ali, e o futebol foi fazendo com que eu ficasse mais maduro e bem menor, né? Eu, 12 anos já jogava o sub-14, aí depois fui pro Santa Teresa, um outro time de bairro. E aí eu cheguei lá com 13 anos, já jogava no sub-15. E aí fui pro América com 14 para 15 anos. Aí o Jaibala com 15 anos já me botou no profissional para jogar. E o Jaibala tinha Pelé, 15 anos eu já jogava, né? E eu apanhei demais, né? Assim, pancada, magrelo, os caras davam em mim, chorava no jogo, porque os caras do América ficavam bravos comigo. Pô, mas parar de chorar não, você vai apanhar lá no vestiário da gente, então é melhor apanhar dos caras do outro time do que apanhar do jogador que tá do seu lado de si. Então foi um amadurecimento precoce, mas muito bom, que fez com que eu pudesse me tornar só o que sou hoje, no sentido de personalidade, de responsabilidade, de reconhecer o valor das pessoas também, que é muito difícil, sabe? As pessoas às vezes querem achar que um é melhor do que o outro, tem tantos valores, cara, tantos conhecimentos, as pessoas têm que obedecer e ter consciência de respeitar o espaço um do outro. Sou um cara de boa, cara, mas assim, não passa do limite que tem que passar. Pena que eu não cresci, né? Sou quase um anão, né? Então, assim, mas assim, quando tem que resolver, a gente vai resolver. Então, assim, eu sou um cara privilegiado. Tenho 5 filhos, né? Eu falo sempre, né? Brinco sempre com eles, né? Que eu registrei eles logo, porque eles não podem ser bonitos igualzinho são, com saúde igualzinho tem, inteligentes igualzinho são. Tem um menino de 38 anos que está no Canadá, há muitos anos está no Canadá, fez economia, ele trabalha no Banco do Canadá hoje. Tem uma menina que está em Belo Horizonte de 36 anos, fez direito, agora quer fazer prova para a Polícia Federal. Acho isso bacana, que quer crescer dentro da profissão, não quer ficar sendo só advogada. Tem um menino que mora em Berlim, Porto Alegre, 23 anos, que estuda medicina molecular. Não sei nem o que é isso, meu cara. Eu não posso ser filho de um cara desse. Filho, não, eu posso ser pai de um cara desse. Eu gosto de ter um filho. O que é isso, Rainha? Papai, depois eu te explico. Deixa pra lá. Tem as gêmeas que você conhece bem, né? Mas que também formam esse ano e querem fazer medicina também. Eu tentei fazer uma pressãozinha para ver se elas subem em curso na barata, mas que é medicina, uma barata era mais fácil. Para o bolso, né? Para o bolso. Mas, cara, Deus é bom de nós e vai preparando isso. Você conhece minha família bem, graças a Deus. E assim, Sou muito feliz de ser amigo de vocês. então, assim, é muito bom ter isso tudo e ter a liberdade de ser o Jorge. É muito bom ser o Jorge, né? Quando você vai num lugar que as pessoas nem imaginam que sou eu, pra mim tá ótimo. Né? Eu vou lá, tranquilo, e vai sentar, tomar um vinho, tomar uma água, uma cerveja, uma pinga, um uísque. Eu bebo os outros. Pô, você é alcoólatra? Não sou alcoólatra. Eu te acompanho se você for beber. E quer dizer que eu vou beber um caminhão de bebida, né? Mas eu não deixo. Meu parceiro tá ali para gosta de conversar, mineiro, né? Como de tudo também, não tem esse problema comigo. Tem muita gente que não pode, não posso comer isso, não posso comer. Rapaz, eu como qualquer negócio. E de graça ainda? Quando é de graça, melhor ainda, né? Inclusive, hoje a gente vai ter uma janta do Arigato Sushi. Eu falando aí. Pô, arigato. Coisa fina. Fino, né? Top, hein? Top demais. Eu já fui lá também pra comer, muito bom. Tá bom. Aí, ó, pra comer de grátis hoje, tá vendo? Coisa boa, ser boa. Então, assim, pra chegar nesse ponto que a gente tá hoje, de vida, eu tô com 58 anos de idade, né? E muito bem cuidado por vocês na clínica, né? As pessoas falam, você não pode ter 50, eu falo, pô, eu nasci em 67, né? Vou fazer 59 em dezembro. E eu quero viver isso. E eu falo assim, que eu tenho alguns amigos médicos,
Fala, vocês não deixam morrer, pelo amor de Deus, que a vida é boa demais, né? Tem mulher que reclama da vida. Ou lógico que a vida não é fácil pra ninguém. Não é, cara. Todo mundo acha, porque ser palhinha é fácil. Não é. Pra se tornar o que eu tornei, eu tive que passar muita situação. E para mim manter um pouquinho o nome que eu tenho hoje, eu tenho que ser diferente ainda. Eu não posso fazer igual os outros também fazem. Tá cheio de jogar. Então assim. E hoje é esse privilégio que eu faço, poder estar participando de você aqui, estar num podcast, tá com pessoas de um nível diferente. Porque a gente tem que procurar pessoas que vai te acrescentar as coisas, sabe? É isso que eu falo para todo mundo. Não é que você vai não falar com uma pessoa que não tem mais conhecimento. Essa pessoa que não tem muito conhecimento vai te ensinar muita coisa, te agregar. Mas você tem que aproveitar ela. E você fazer com que ela aproveite de você também. É uma troca que tem que existir aí. E minha vida sempre foi isso. E é por isso que eu tenho esse privilégio de estar aqui, estar vivo e estar feliz, de fazer novas amizades. Né? Isso é muito bom. Pai, mas vamos lá. Como era o Jorge criança? E descreve essa criança para mim. Era um menino feliz, era um menino que sonhador, sonhava em ser jogador de futebol, não sonhava. Dá uma refinada aí no Jorge criança. E no interior, você imagina, andava com um canivetinho sempre na cintura, pulava os muros tudo, roubava as frutas da casa dos outros, jogava bola o dia inteiro na rua, arrancava os tampão do dedão, da sola do pé, tinha aqueles pegador de pique-sauro, eu não sei como é que chama aqui, né? E brincava que, você prendeu um, você tinha que passar, entrava no tanque, passava sabão no coco, que era de agarrar, não era só de tocar. Só que depois pra eu tomar banho era duro, que você ficava todo arranhado, ardia pra caramba. Apanhava da minha mãe todo dia, porque eu era muito levado mesmo. Pra mim ir pra escola, eu atravessava o rio nadando pra ir pra escola. Eu achava, porque eu tinha que dar uma volta, Adriano, assim, eu tinha que dar uma volta, fui uns 3 quilômetros pra me chegar na escola. Tinha ponte, o rio, eu morava aqui, a escola é do outro lado, cara. Aí, pô, não vou dar essa volta nada. Um dia eu levei um saco plástico pra escola, grande. Acabou a aula um dia lá, fui pro fundo da escola, fiz meu dever de casa que eu tinha que fazer, o saco plástico lá tranquilo, coloquei minha roupa, meu uniforme, né, da escola, e só de cueca só. E aí, eu levei uma outra cueca, já deixei lá, né, normal, na roupa junto com o meu material escolar. Pulei dentro do rio, atravessei o rio nadando, normal, saí em casa, saí no fundo de casa, minha mãe nem ia me ver. Isso eu fiz um mês, mais ou menos, você tem ideia como é que era bonzinho. Um belo dia, minha mãe me pega e já tá me esperando com a varinha de marmelo. Daquelas lombadas, aqueles begão, rapaz. Volta e dá a volta. Quando cheguei em casa, outro cor. Então, assim, você pescar os peixes no rio, colocava na caixa d'água de casa. Era assim, jogava bola. Tinha o seu Berta, que jogava bola, e ele tinha uma fábrica de gesso, aquelas estátuas de gesso, aquela coisa toda. Pô, molecada, você tem que fazer no interior, jogar bola. Puta, a bola caía, quebrava o vidro da casa dele, ele rasgava a bola da gente, e extorcia pra chover, pra dar enchente. Aí eu e meus amigos lá, nadava pelo rio, na enchente, que ela enchia, que entrava pro fundo da empresa dele, jogava as estátuas tudo dentro do rio fora. As estátuas dele tudo boiando de gesso assim, ó. Pra gente era o máximo. Furava a bola, a gente ia jogar as estátuas dele fora. Então era moleque demais nesse ponto. Ou seja, você viveu, eu vivi. Até os seus anos de idade, assim, na cidade pequena, eu vivi. Hoje, vivo aqui em Marília, aqui, a gente não vive mais jogar bola, molecada não sabe o que é roubar uma fruta, roubar um cabrito para comer, você tem que cuspir na boca dele, ele não dá um belo, bicho. O bicho mais nojento que tem é o cabrito. Você abre a boca dele e cospe na boca dele. Ele fica quietinho, bicho. Ele cuspindo, diga, ele tem nojo, ele não berra. Roubar cabrito, galinha, tudo, roubava isso tudo. Era bom, então eu aproveitei assim, até aos 11 anos, quando eu fui para Belo Horizonte, aproveitei, aí depois mudou completamente, né? Você vai para a cidade grande, capital, e aí mudou tudo. Ô, Palha, e como foi a sua educação, seus pais, sua mãe? Como eles eram, assim? Muito rígidos? Você herdou alguma coisa deles? Era uma família já com alguma posse, alguma coisa? Como que é isso daí? Não, nada, mente. Meu pai era militar, né? Ele serviu no exército, depois ele perdeu um braço, né? Uma parte do braço dele, explodiu uma granada na mão dele. Meu pai era aleijado
E meu avô, na época, não queria deixar, que depois, né, que nós nascemos e tudo, não queria deixar meu pai casar com a minha mãe, que os filhos iam nascer tudo aleijado. Meu pai não tinha um braço esquerdo, olha pra você ver, nessa época, como é que é. Interior, é uma falta de informação, tudo. E minha mãe, ela era professora e tudo, eles teve essa educação, assim, minha mãe era mais rígida. O pai vivia trabalhando, fora de casa direto. Meu pai nunca, por mais que ele fosse militar, nunca impôs nada, nunca ele usava aquilo ali como tem que fazer do jeito dele, e nada, não tinha nada a ser de ordem. Ele sempre conversava, explicava o que era bom, o que era ruim. Eu tomava muita decisão errada. Moleque, meus irmãos mais novos do que eu, eles tomavam e a gente apanhava mesmo. Tinha, que esse negócio de minha mãe não tinha moleza. Ela pegava. Então, assim, a educação que a gente teve foi ótima para mim. Ótimo. Porque, assim, hoje você vai falar com o seu filho, você não pode falar uma coisa, vai chorar, você tá me maltratando. Não tô falando que tem que bater em ninguém, nada. Até para conversar hoje tem que pensar muito, sabe? Mas vai falar, como vai falar? Então assim, se tudo é motivo que você tá maltratando, tá fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Assim, eu sou grato pelo tempo que eu tive com a minha mãe, até os 11 anos de idade. Ela faleceu de doença de Chagas, esse pode. Eu tô com 58, eu tinha 11 anos de idade, que ela ia fazer 12 anos de idade, e ela faleceu de doença de Chagas. Como é que pode? Não dá para explicar, né? E você fazer Era uma realidade. uma realidade. E aí, depois meu pai infartou, pelo menos eu acho que ele não sofreu, porque morreu dormindo, né? Eu acho que é menos mal, né? Assim, desse escolher, né? Não merece escolher, a gente não sabe, né? O que a gente pode acontecer. Mas não, sim, foi uma criação muito boa, porque depois de tudo que minha mãe faleceu, meu pai teve que tomar uma atitude diferente de mesmo com pouco tempo dentro de casa, ele foi muito presente com a gente, conversar, de estar ali vendo os deveres de casa que a gente tinha que fazer, ensinava a gente a arrumar a casa, a cozinhar, limpar uma casa, lavar roupa. Então, assim, ele foi passando pra gente, ele fazia a comida, a gente esquentava para a gente poder comer, então já deixava tudo pronto. Então, esse tempo que a gente teve com meu pai foi muito importante, né? Então foi mais ou menos assim. E tem alguma coisa que você acha que poderia ter feito diferente ou com o pai ou com a mãe? Alguma coisa que, enfim, você guarda aí no fundinho lá. Eu queria ter sido menos bagunceiro para apanhar menos. Agora, não menos mal. Menos mal, mas eu apanhei, eu merecia apanhar, pá, porque eu fazia os trem errado mesmo, não tem jeito, né? E era o jeito de corrigir. Era o jeito de corrigir. Minha mãe não era muito conversa, a realidade da época, enfim. Opa, então beleza. Aí a gente foi lá para BH, começou na categoria de base, profissionalizou. E o momento da virada? Assim, quando você se torna o Palhinha? Eu quero saber assim, eu lembro de você contar que que vocês moravam numa casa ali e o cara deixou você morando ali após a morte de seu pai, né? Foi. É. Conta esse detalhinho e me fala, já leva pra virada. Me fala aqui, ó, virei o Palhinha. Então, meu pai, muita gente gostava dele. Meu pai era um cara que onde é que ele ia, ele era um monstro, né, de tamanho, que era muito grande, forte. Apesar de ele não ter uma parte do braço esquerdo, né, o antebraço, né, que ele não tinha. E todo mundo gostava muito dele. Meu pai sempre foi muito comunicativo e atencioso. Meu pai sempre foi muito 10, assim. Meu pai, para mim, foi uma experiência linda. Pós-morte da minha mãe, foi mais engraçada, né? Talvez a gente não dá tanto valor para alguém com a presença de outra, né? É isso, que só vai conseguir enxergar o tanto que esse cara é bom quando só tem isso para olhar, né? E a atitude dele, a postura dele de ter 3 filhos, que a família queria que nós ficássemos em Carangola com a família. O Moacir não vai conseguir criar os meninos sozinho, que é aleijado, porque... E aquilo, meu pai falou, vocês vão ter que me matar. Você imagina, meu pai era um monstrão. Era ruim para acertar a situação que era ruim de mexer com ele. E ele, não, meus filhos voltam comigo. Então, assim,
E aí, quando ele veio a falecer, eu já tinha filho, já era casado, né? Eu já tinha o André e a Ana, meus 2 primeiros filhos. Eu morava na casa do meu sogro, do São Antônio, que acabou sendo o meu pai, né? Depois do meu pai, que sempre me apoiou. E quando a Adriana engravidou, eu falei com meu pai, ó, pô, a Adriana engravidou. Ele falou, tá, e o que você vai fazer? Eu vou casar com ela. Ele estendeu a mão pra mim e falou, você é uma... Você gosta dela? Eu falei, gosto dela. Então, beleza, morrer de fome, vocês vão morrer de fome. Tô junto contigo até que eu puder fazer, eu tô junto. Fui falar com o São Antônio, não, São Antônio casar. Ele tá jeito. Não, São Antônio, eu gosto da Adriana, eu quero ficar com ela, né? Porque ela tá grávida, quando eu sei de tá grávida e tudo, né? Eu não gosto, não, vai seguir sua carreira. Ele me dava dia de passagem de ônibus pra mim, pra poder treinar, aquela coisa toda. Aí depois veio o caso do meu pai falecer, que eu ganhava na América com 16 anos de idade. 16 é porque eu já me profissionalizei, encontrar um salário mínimo era muito complicado. O americano treinar de manhã e de tarde, eu não podia, não dava tempo de eu voltar para casa para almoçar, porque tinha que pegar 3 ônibus para chegar. Sair de treino, pegar 3 ônibus, voltar ia dar tempo. Meu almoço era, como eu pegava o ônibus todo dia, eu já descia pela porta de trás, o trocador de ônibus, não sei se chama trocador de ônibus. Dobrador é o trocador, né? Aqui é dobrador. Como eu já conhecia eles, pegava, eu já descia no centro, já pela porta de trás. Era aquele dia da passagem que eu comia. Era pão de queijo, pastel de queijo com garapa, com caldo de cana, né? Esse era o meu almoço me terminar de tarde, né? E até que um diretor da América, ele era, tinha uma empresa que ele tinha representantes de, de vender remédio, farmacêutico. Pô, Palinha, você não quer nos horários aí, você não tem treino, cara? Você é um cara bom de conversar com as pessoas, começar a vender remédio aí, fazer uma rendinha a mais e tal. E aquilo ali, cara, eu comecei a vender remédio, cara, eu ia na farmácia, e aí a bola me ajudava, porque o cara sabia, porque eu já com 16 anos, meu primeiro ano na América, lá em Belo Horizonte tinha o Troféu Guará, que eles dão um prêmio pro melhor atleta do ano, o jogador mais novo, o artilheiro. Eu com 16 anos fui artilheiro do Campeonato Mineiro, fui o melhor jogador escolhido. Então, o nome cresceu muito rápido, foi muito depressa, assim. E as pessoas já sabiam que eu era com 16 anos, 17 anos. E isso me facilitou para mim poder vender os remédios. Eu já ia lá, pô, tem esse copo aqui para vender, tem esse aqui que é bom para dor de cabeça, tem outra coisa que é para dor de barriga. Um exemplo, né? E o pessoal comprava. E eu falava, preciso vender porque vai acrescentar na minha renda, porque o que eu ganho na América não dá. E eu usava isso tudo no meu favor, né? Eu tinha que vender o produto, né? E eu ia parar de jogar futebol. Eu ia parar para vender, né? Porque eu tava vendo mais ali que eu jogo bola. E aí, isso passou uns 2, 3 anos, foi assim. Aí, meu pai faleceu, né? E aí, a gente teve problema lá na casa, não tinha dinheiro para dar aluguel. E a minha madrasta, meus irmãos iam ficar onde, né? E aí, esse senhor que era o dono da casa, ele, não, pai, seu pai sempre foi muito justo, sempre muito honesto, nunca atrasou nada, nunca teve problema nenhum aqui e tudo. Sua família mora aqui o tempo que precisar. Só para água e luz. E foi assim que aconteceu. E aí, num belo dia, numa quinta-feira de 1991, eu tô em casa, a gente não tinha telefone em casa também. Aí a vizinha foi em casa lá, falou que o presidente da América havia ligado para que eu tinha que ir na sede da América. Eu pensei que eu, como eu tinha falado com o doutor Magnus, que era o presidente na época, que eu ia parar de jogar, que era o contrato anual, para o doutor, vou parar de jogar, porque eu tô trabalhando, vendendo remédio. E tô ganhando mais de tudo isso aqui, eu não tenho que estar tomando pancada de ninguém, nem nada, eu vou ter mais tempo para mim poder estar vendendo remédio e ir as, como chama essas coisas que tem de amostras que vai ter, como feiras, as feiras, né, para você conhecer mais os medicamentos, aquela coisa toda. Era sábado, era domingo, e tinha jogo, eu não podia ir. Então tinha feira, às vezes, que eu tinha que ir, eu tomava cartão amarelo, eu ia expulso, dando de jogo, eu só dei pra feira. E o presidente já sabia que eu falei que eu não ia mais jogar. E aí, numa quinta-feira, ele mandou ir no América. Pensei que o Ronaldo tava voando baixo, Ronaldo Luiz, lateral esquerdo, fazendo um campeonato mineiro espetacular, e todo mundo queria comprar o Ronaldo. Falei, pô, se o presidente mandou ir lá, deve ter vendido o Ronaldo
Depois vai fazer um contrato melhor comigo. Aí o Ronaldo chegou, o Ronaldo Luiz tá lá. E aí tudo que eu imaginava estava acontecendo. Falei, pô, o Ronaldo tá aqui, vai vender o Ronaldo e o presidente vai sobrar alguma pirela a mais. É, só que sentou nós dois na mesa, pensa num presidente que me xingou, pai. Mas ele me xingou com razão. Ele tinha razão de me xingar, me chamou tudo quanto é nome que não dá pra falar aqui. E que eu não prestava ainda, que eu tinha sido safado com ele, não respeitei a camisa da América, que eu deixei de treinar, de ser profissional. E ele estava certo, ele não estava errado. E ele sabia que eu já estava indo para uma outra profissão, para um outro lado. E aí, depois dele me xingar tudo, ele falou que ele tinha vindo de uma reunião em São Paulo, que o Tele tinha pedido a contratação do Ronaldo Luiz e a minha, por empréstimo, que ele estava emprestando nós dois para o São Paulo. Eu achava que ele tava de brincadeira, né? Pô, me xingou, tu me xingou. Falar o que ele falou. E volta a dizer com toda a razão que ele tinha. E falar que eu tava indo pro São Paulo. São Paulo campeão brasileiro em 91. Cara, vou jogar no São Paulo de que jeito? Isso aí é uma pegadinha, eu pensei. E aí ele jogou a passagem, assim, na mesa, assim. Angonin. Seu vagabundo, você vai e não volta nunca mais aqui na América. Aquela passagem caiu na Arapa. Aí eu peguei a passagem, foi dar a passagem, meu nome, né, parceiro? E aí eu comecei a chorar ali, pingou no carbono, não lanchou pra ferrou, cara. Como é que eu vou viajar lá? Não deixou nenhum embarcar, né? Tô já desesperado, passava o carbono assim pra ver se secava logo. E aquilo era de verdade mesmo, né? E aí já queria ir embora da sala dele, porque eu tinha que voltar pro Barreiro, né? Em Belo Horizonte, Barreiro, tinha um Barreiro de cima. Até eu chegar no centro da cidade, onde é que era a sede da América e ali Santa Efigênia, né? Pegar um ônibus para ir para o centro da cidade, pegar outro ônibus para ir para o Barreiro de baixo, para depois pegar outro para ir para o Barreiro de cima, onde que eu morava. E aí eu tinha que ir para Confins. Aí eu tinha que ir para rodoviário depois e pegar o ônibus para ir para Confins, que é longe pra caramba do aeroporto. E o voo 7 horas da manhã. Não vai dar tempo. Cheguei em casa, o que aconteceu? Não, que o presidente me emprestou o América me emprestou pro São Paulo. Eu sou, você tá maluco? Como me emprestou pro São Paulo? Você ia parar de jogar? Não, emprestou o Ronaldo Luiz e eu também, tá aqui a passagem. Eu vou tomar um banho, trocar de roupa, que eu tenho que ir pra Confins. Fui no combo. Cara, foi uma confusão danada e cheguei no aeroporto, era 5 horas da manhã, moído, mas feliz da vida. Aí cheguei, o Ronaldo Luiz em São Paulo. Aí chegamos em Confins, descendo em Guarulhos, né? E aí tinha na falei, Ronaldo, e agora? Eu chamei de Bedão, que eu conheço o Ronaldo Luiz desde os 12 anos de idade. Falei, Bedão agora, cara. Quem é que vai conhecer nós aqui, cara? Falei, mas vamos lá no São Paulo. Acho que o presidente tem alguma coisa. Aí tinha lá 2 seguranças de São Paulo, lá, 3 diretores de São Paulo, com uma plaquinha, Ronaldo Luiz e Palinha. Falei, Bedão, e aí, ó. Vamos nesses caras aí. O táxi andar de Mercedes não é de ônibus, né? O cara botar dentro de uma Mercedona, que é a mais linda do mundo, eu cutucar só o joelho do Ronaldo, cara. Nós estamos andando de Mercedes, de Benz. Eu cheguei, né? Cheguei nesse negócio de liberdade. E aí parou no portão 4 ali, onde nós passamos. Foi entrar lá no camarote dos ídolos. E aí parou o carro ali, entramos por dentro do corredor e fomos na sala do presidente. Entramos na sala do presidente, aí uma outra sala grande de reunião, uma mesa bonita lá. O me entra o Tele na sala. Ó, vocês resolvem o problema seus aí, eu espero vocês aqui em janeiro. Não dá pra acreditar. E tremenda, pior, parecia que eu tava doente. Ele me viu o Tele na frente, falar que ele mudou contratar os dois e que esperava a gente. Pô, não dava pra acreditar que era verdade aquilo. Aí depois chegou o doutor Pimenta, aí depois chegando o doutor Fernando, Fernando Casal Del Rey, que depois foi presidente de São Paulo também, Massaranha, Calef, São Francisco, Seu Dias, doutor Adilson, o Evandro, que era o supervisor, não dá pra acreditar. Aquilo era. Tu ouviu os caras na televisão, não dá pra acreditar. Isso não é verdade. E aí, né, eles se apresentaram, né, falaram que estavam felizes, que tinha assentado o contrato de empréstimo, explicaram para o contrato de empréstimo por 6 meses, São Paulo pode renovar mais 6 meses com opção de compra. Só que, para nós, para mim, tudo que tá falando, eu queria saber o que eu ia assinar ali, eu queria assinar de qualquer, eu ficava ali de graça, não tinha problema aí. E aí foi a hora de acertar o contrato, foi muito engraçado, né, aí o doutor Adilson, ó, Ronaldo, você que é solteiro, cara, você vai morar no São Paulo, lá no CT, na Barra Funda ali, é um hotel 5 estrelas, tem de tudo, isso, aquilo, nós vamos te dar X valor e mais X de luz e X valor de salário.
comecei a pensar, né? Pro Ronaldo, que é solteiro, tá dando isso aí de luz, isso aqui de salário, vai me pagar um pouquinho mais, né? Aí, ô Palinha, você que é casado, já tem filho e tudo, o Evandro tá aqui, vai te levar aí pra você conhecer 8 apartamentos, pra você escolher qual que você quer morar aqui no Morumbi, e vão te dar X de luz e X de salário. Me dá o papel que eu vou assinar agora, né? Pô, eu morava dentro de um quarto, só na casa do meu sogro, né? E foi assim que aconteceu, né? E aí o doutor, não, calma, a gente vai fazer o contrato, fica tranquilo. Não, pra me dar com assim branco, não tem problema não. E a gente tem que abrir a conta para vocês aqui no Bradesco, que tinha no Banco do Bradesco dentro ali do próprio Portão 4 ali no Morumbi. Abrir a conta para vocês lá. Aí ficava ali esperando, só que veio com dinheiro, né, cara? Nunca vi tanto dinheiro na minha vida, eu achava que eu tava rico, né? De pacote de dinheiro, contra aí, peguei a luvas de vocês e tudo. Eu ia contar nada, onde é que eu tinha bolso, colocando dinheiro para dentro dos bolsos, né? Vou contar nada, tá tudo certo, me dá só o papel pra assinar aqui. Pelo amor de Deus, o papel. Eu queria ir embora, né? E agora, que tá certo, né? E aí fechou o contrato, aquela coisa toda, a gente apresentar em janeiro, aí colocaram a gente, almoçamos, aí colocaram a gente, o motorista, para levar de novo de volta pro aeroporto, cada do voo, por segurança e tal, e aquele monte de dinheiro. Aí eu dentro do avião, cara, foi eu sentado na janela assim, tirei o dinheiro do bolso, comecei a contar o dinheiro dela. A aeromoça vinha assim, olhava ela, escondia o dinheiro assim, aliás, ela passava assim, e olhava, e olhando ela assim, e voltava, eu falava, ô Bedão, nós tá rico agora, ó, vai quantidade de dinheiro, tô rico agora, morre esse tempo, pô, tô rico, agora, rapaz, esse era dezembro, Eu sou jogador. agora você é jogador, esse era dezembro, era, se não me engano, e o meu aniversário é 14 de dezembro, era acho que 11 de dezembro, ou 12 de dezembro, eu não me lembro bem a data disso aí. E aí, quando eu cheguei em casa, aquele monte de dinheiro, só da que dinheiro é esse? Que não foi, não acertou o contrato, isso, beleza, é muito dinheiro. Foi o melhor Natal, melhor aniversário, melhor Natal que eu passei naquela época, né? Porque se a gente comprava as coisas no mercado, era na cadernetinha, na feira era cadernetinha, tudo era cadernetinha, você tinha que ir lá pagar, eu fui lá acertar, paguei tudo, mundo, né? Paguei tudo que estava atrasado, o aluguel que a gente devia lá na casa, né? Eu consegui comprar a casa lá do senhor lá, né? De tudo que ele fez. Paguei o aluguel, estava atrasado, 1 ano de aluguel que nunca tinha cobrado. Ainda comprei a casa dele ainda, que ele ajudou a gente. Então, assim, foi tudo muito bom. E aí, quando você chega no São Paulo, de janeiro, cara, não dá pra acreditar que eu tava no São Paulo. Pô, tinha chegar os trogloditas mesmo. Ronaldão 2 metros, Zete 2 metros, Raí 2 metros, Antônio Carlos 2 metros, Cafu, Elivelto, Miller, foi chegando pintado, e fraco desenvolve. Rapaz, eu falei, Nelsinho, vou chegando nos caras, falei, Bedão, cara, não vou jogar nunca nesse igual o tamanho desses caras. Bernardão tava, o Bernardão já tinha saído, tinha saído 10 Silas, o Sidney, Suéres, cara que jogava, o Macedinho, que é uma figura, o Valber chegou de 2. E não dá pra acreditar que eu tava no São Paulo, mas era de verdade. E aí, pô, se apresenta, todo mundo vem, te cumprimenta, te abraça, e aí já fica mais solto, vai soltando, você já vai conversando, você vai ficar preso ali 3 meses ali, fazendo uma pré-temporada ali, tranquilo ali, 1 mês e meio e tal. Aí foi assim minha chegada do São Paulo. E eu cheguei lá na capa do Basco, eu pesava 67 quilos, né, na época, e a minha sorte do São Paulo, sorte que eu falo assim, acho que até para você ter sorte, tem que estar preparado para ter ela, entendeu? E eu fui para lá preparado para não perder aquela oportunidade que eu tinha de estar no São Paulo, sair de uma América, de um time que estava se estruturando para melhorar as condições dos atletas e dar uma condição melhor. O América sempre fez muitos jogadores, né? Mesmo não tendo uma condição ideal, a América fazia sempre e continuou fazendo até hoje, que melhorou muito a estrutura do América. E aí, pega o Dr. Turime, que é fisiologista, o Moraci Santana, Altari Ramos, o parador físico, o Sérgio também, que era auxiliar na época de preparação física, a Patrícia, nutricionista, o Joãozinho, que era o chefe da cozinha, e montam para mim um planejamento de alimentação. E eu em 6 meses de São Paulo, de 67 quilos, fui para 76, só massa muscular, só comida, nada de musculação, só treino e descanso. E eu treinava de manhã e de tarde no São Paulo, de noite eu ia correr na rua e eu virei um tanto assim, um magrelo forte, né? Aguentar os bucutus, cara. E você começa a jogar, treinar, jogar. E eu fiquei na reserva uns 2 meses, aí comecei a entrar no time aos pouquinhos. O Ronaldo já começou como titular.
E aí até quando começou a Libertadores. Aí começa a Libertadores, eles foram fazer os testes da gente na esteira, por causa da altitude, a gente ia jogar em Oruro. Pô, Oruro, que lugar lá. Ruim demais de ir, porque assim, não tem voo pra lá, só um avião de guerra. Você vai sentadinho aqui, segurando aqui em cima aqui. Tem até uma imagem disso aí, acho que no YouTube, né? Acho que tem, é bem legal isso. E aí, quando o piloto fala, a gente vai pousar no aeroporto, você olha pela janelinha lá, só tem terra, velho. Foi o primeiro avião cobra que eu peguei na vida, né? Que bate no chão e sai igualzinho cobra. Já peguei um bocado de susto aí, desse negócio de voo aí. Então, assim, esse avião que pousa aqui em Marília, o pessoal assusta, pô, velho. Não dá nada, eles não viram nada, né? E aí sai pra Oruro. E aí eu jogando esse jogo, fiz 3 gols em Oruro e corri igualzinho eles lá. A altitude não me pegou nada. Os caras, Verdugo, minha apelidade de Verdugo, né? E esse ano eu fui artilheiro da Libertadores. Então, com 2 meses de São Paulo já comprou o nosso passe. Então, o contrato que a gente tinha, fez um outro contrato, eu ganhava um salário mínimo, venda 20 salários mínimos, passei a ganhar 100 salários mínimos, e aí vai gradativamente convocado para a seleção brasileira. Muda tudo, da água pro vinho é muito rápido tudo, né? E assim, e apesar de eu não ter estudado o vagabundagem mesmo, eu nunca fui burro, então sempre eu perguntava as coisas, eu queria saber, era curioso, queria conversar com os caras, me informava, o que que eu faço, ó, pô, tô vendo um dia aqui, o que que eu vou fazer com o dia? Eu tinha vergonha de perguntar pros caras. E eu sempre gostava de carro pra caramba, e até hoje, se deixar eu compro os carros, tudo que eu quero comprar, e eu tenho dinheiro pra comprar, eu vou comprar, porque eu gosto. E o Tele me dava bronca, eu tive que levar minha declaração de imposto de renda para ele, eu tinha 12 carros em casa. Mas só que eu expliquei pro professor, eu tô comprando o carro, o cara me dá desconto. O carro custa R$ 10, eu tô comprando por 6, cara. E aí eu vou vender por 8, 9. Não, você vai trazer. Ele mandou levar a Adriane lá, que era minha primeira esposa, levar ela e a declaração de imposto de renda, que a primeira que eu fiz foi em 92. Não ganhava nem fazer declaração de imposto de renda. Tive que levar para ele em 93 para provar que eu estava fazendo outras coisas. Naquela época a gente comprava telefone e alugava telefone. E placa de táxi, lote, né, que terrenos e compra terra, né, aí foi assim, foi construído. Foi fazendo as coisas desse jeito. Nessa hora você percebeu, poxa, agora eu sou Palinho, virou tudo, cara. Eu não preciso mais pensar para comprar uma roupa, não preciso mais pensar para comprar uma casa, um carro, enfim, ó. Engenhei. Mudou, dava por de tudo. Aí o São Paulo mesmo te ensina a comer, que, ó, esse teatro aqui é legal de ir assistir as peças de teatro, vivia. Ah, os talheres, as Ali folhas. você vai jantar, se dá para comer, não pode abrir o braço. Aí, um monte o São Paulo, eu fui que tive esse época porque tinha essa preocupação. Palestras, como investir o dinheiro, o que fazer com o dinheiro, o que fazer. Então, assim, São Paulo é pioneiro nesse tipo de coisa, né? Assim, hoje eu não sei como que tá o São Paulo, porque lógico que eu me frequento lá, né, há muitos anos, e a gente não tem nem esse acesso também. Então tudo que o São Paulo oferecia, eu aproveitava. E foi desse jeito que aconteceu. Eu fiquei 4 anos no São Paulo, cheguei lá em janeiro de 92, 7 de janeiro de 96 pro Cruzeiro. E nesses 4 anos aí, foi. E beliscou uma Libertadores no Cruzeiro. E mais uma Libertadores depois, né? Então foi duas Libertadores, 2 mundiais com São Paulo, 92 e 93, com vice em 94 da Libertadores, foi doído, eu perdi o pênalti na final, que o Chilavert pegou lá aquele lazarento lá, e que por sinal ele é muito de gente boa, fora de campo, não tem nada a ver com o Chilavert, era cenário, né? Então, assim, foi assim e fora os outros que eles só contam os títulos que são oficiais, né? Aí ganham um Ramon de Carranza, Teresa, Cidade México, Cidade do Chile, Guadalajara, tudo torneio que tinha, nós íamos e buscava. E a gente tocava quatro, tocamos quatro com o Barcelona lá e La Coruña, tocamos quatro no Real Madrid lá também nesse mesmo torneio, e jogava normal, né? E aí Ficou mais fácil. Como é que foi pro Jorge lidar com o Palinha? então, É difícil. Adriano, você sabe que é engraçado? A gente mesmo falar da gente é difícil, cara. Difícil porque, assim, porque o Palinha é um personagem, né, cara? É um jogador de futebol, ele tinha que viver de certa forma, enfim. Mas, assim, a raiz do Jorge foi muito difícil conviver com tudo isso, porque, assim, subir de nível é mais fácil, né? Então, assim, mas, assim,
lidar com essas situações que o dinheiro te traz? Então, me trouxe muita facilidade, né? O nome, quem você passa a ser, né? Essa figura pública, assim, que está à mostra de todo mundo toda hora. E olha que na minha época, nessa época, não tinha essas redes sociais que tem hoje. Imagina o São Paulo daquela época com esse tudo de rede social que tem hoje, de eventos que tem para tudo quanto é lado, celulares de tudo quanto é jeito. Todo São Paulo hoje, naquela época, ninguém ia aumentar tudo que ele tinha. Não aumentavam já, nem jogando. E ficou famoso, ficou conhecido e tudo. E o Jorge, acho que nunca perdeu a essência do Jorge do que passou lá atrás. Sempre. Da dificuldade, de roubar as frutas, de tomar as lombadas da mãe, saber que eu perdi amanhecido, da dificuldade do meu pai, de saber da história que meu avô não queria deixar meu pai casar com minha mãe. Então eu tive um alicerce muito bom. E fora que os meus amigos, companheiros de clube, me ajudaram muito, porque eu não tinha vergonha de perguntar. Eu não tinha vergonha, eu não sabia como é que ia beber esse copo d'água, eu perguntava, simplesmente eu perguntava. Então, assim, repetia. E eu hoje assim, depois de parar de jogar há muitos anos, quando a gente começou a conversar, que eu falo que é um privilégio, porque as pessoas ainda sabem quem eu sou. E tem vários ex-jogadores que já jogaram Copa do Mundo, que já foram campeões mundiais com a seleção brasileira, que tem gente que não sabe quem eles são, cara. Mas sabem quem eu sou. É muito engraçado, pro São Paulo, naquela nossa época, 92, 93, mudou um estilo de futebol no mundo todo, que o Brasil ficou visto pelo São Paulo, respeitado pelo São Paulo. Quem tinha lá fora ganhava dos caras. Em time, em qualquer jogo, qualquer lugar, torcedores de outros times que iam nos ver jogar da forma que o São Paulo jogava. Só que eles não sabiam o tanto que a gente treinava, o tanto que a gente sofria, no sentido bom da, da, da situação de que o Tele queria que a gente fosse perfeito, né? E a gente quase foi, cara, de verdade, assim, porque eu, particularmente, é, é, eu tenho muito que agradecer a ele, judiou muito de mim dentro de campo, porque ele queria o meu melhor, né, podia dar, né? De várias vezes pro nariz embora para casa sangrando de tanto cabecear a bola, e quando eu fazia gol de cabeça, ele falava, você fez o gol porque você treinou comigo, e é verdade, o dia assim, tava lá, você bate na bola assim porque eu te fiz bater na bola assim. Você vê as jogadas, eu quebrei um monte de canela, de cadeira, porque queria que eu passasse as bolas, que as cadeiras, os pés das cadeiras eram os zagueiros, a bola tinha que passar ali para mim achar um Milha, achar um Raí, achar um Cafu, achar um Elivelto, achar um Macedo. Tu passa entre linhas, né? Tem um jogo contra o Flamengo que eu veio driblando, o Juninho tá passando, correndo, e a bola passa no meio de uns 5 caras do teu amigo assim, sai o Juninho na cara do gol. Os caras falam, não é possível que esse cara aqui não fazia essa bola. Então, são coisas que acontecem. Que era treinamento, e era dolorido, e muitas das vezes eu tinha que ir embora para casa com gelo na virilha, de gelo no pé, porque inchava. E a dor que eu tinha atrás do joelho, assim, porque eu via o Moraci, esticava o corpo, mas escorria água do olho, que doía de tanta dor, tanto que eu treinava, esporte de alto nível não era qualquer um, não é para qualquer um. Então, para chegar na condição daquele São Paulo chegou, o que eu falo que para mim o nosso São Paulo todos os tempos foi de 92, porque foi um São Paulo que mudou gerações e mentalidades de muita gente. Transformou o futebol brasileiro, transformou as pessoas de torcer até pelo São Paulo, até, né? A própria Libertadores, essa para os brasileiros até ali não era tão Era importante o São Paulo da forma que ganhou e jogando do jeito que jogava. Então a gente não tinha lugar para jogar, a gente ia para ganhar. Nós éramos obrigados, às vezes, se tanta bronca que a gente tomava de ganhar o jogo, não jogar bem, você tava errado, assim. Opa, e pro Jorge, qual foi o momento mais difícil dentro do futebol? Olhando como Jorge, entende? Quando eu perdi o pênalti na Libertadores. Porque ali deu a impressão, eu falei no dia, eu lembro direitinho, numa entrevista, que ali eu perdi eu me lembro como se fosse agora. Eu perdi um pouquinho da minha vida ali. Porque o futebol era minha vida. Era, não, é até hoje, né? E perder uma final, eu acostumei tanto ser campeão, acostumei tanto ser primeiro, e eu acostumei tanto a procurar errar menos dentro de campo, porque eu sabia que o time precisava demais de mim. E aquilo, assim, se tivesse pênalti hoje de novo, eu ia bater de novo.
Isso é tranquilo. Ah, eu ia errar, eu ia bater de novo. Não ia fugir da minha responsabilidade, olha quem bate. E eu não ia fugir. E ainda Entrega a bola pro amigo. não, isso não é amigo, né, cara? Isso não é amigo e falam, por causa do Vinícius, né? Ele se cagou ali, né? Desculpa a expressão da palavra. Ele não foi homem ali, eu acho que faltou hombridade pra ele ali, né? Foi o treinador que não. Que treinador, cara? O treinador não entra ali no campo. Muitas coisas que acontecem dentro do jogo ali, o treinador nem sabe o que você tá fazendo. Não vai saber, porque ele pode montar o time do jeito. Assim, quando o Valber chegou, o Tele botava o Valber pra jogar, o Valber fazia gol de centroavante. É verdade. O Valber, você é zagueiro. Ele falava, eu sei, mas eu vou fazer gol. O Tele não ia tirar ele porque fez gol esse. Acha que o Ancelotti ia tirar o Vinícius se ele não pegasse e batesse o pênalti, se ele errasse? Não vai tirar. Então, acho que faltou uma humildade aí, né? Não tem nada contra ele. Nós, como brasileiros, eu acho que o que fizeram com o Neymar na Copa do Mundo foi uma receita muito grande. Ele não merecia ser tratado da forma que foi. Era melhor não ter levado. Era melhor não ter levado. Acho que judiaram dele, assim, emocionalmente, muito forte, sabe? Se menosprezaram muito o potencial dele, a pessoa dele, né? E eu conheço o Neymar desde de moleque. Eu trabalhava no São Bernardo na época, ia jogar contra o Santos. E ele que fazia, e faz ainda até hoje, ele fazia com molecada, a gente mandava dar nele, mas não achava, né? Então, assim, e sempre fui fã dele, cara. Então, acho hoje foi um dos maiores do Brasil. Foi covardia que fizeram com ele, né? Então, assim, são coisas que a gente vai levando no dia a dia e na vida, a gente vai aprendendo a cada dia mais. É isso. É isso que a gente passa para as pessoas. E o ápice? O Jorge olhando aí pra carreira do Palhinha. O ápice. Cara, eu tenho tanto orgulho de mim mesmo, cara, assim, eu tenho, mas não vou falar, que a gente fala da gente, é como falar que é difícil, porque eu sou o Jorge, eu gosto mesmo de colher, você já viu comigo, De mão. gosto de pegar de mão, se notar essas coisinhas, eu gosto de meter a mão nos negócios, eu gosto eu não nasci pra esse negócio de não poder isso, não poder aquilo, eu nasci, é pra comer? Posso pegar pra comer? Vou comer, então, com a mão mesmo, posso. Eu gosto de ser eu. E o Palhinha aproveita essa situação, porque às vezes eu estou em situações, em lugares assim, com certas pessoas, ou situações de estar em lugares que muita gente queria estar, que não pode estar, mas eu vou ser o Jorge ali. Você quebra o gelo. Eu quero o gelo, porque eu vou falar bobagem, meu palavreado não é o de um médico, o meu português é outro, né? Meu jeito de ser, e vai gostar de mim quem quiser. Quem não quiser gostar de mim, eu tô nem aí também, né? Mas eu sou orgulho tão grande de ser hoje, de ter uma família que eu tenho hoje, de ter os filhos que eu tenho, os 5 filhos que eu tenho, né? De ter a família que eu tenho, de ter os amigos que eu vou fazendo, e você vai angariando mais amigos ainda, que pessoas que, pô, esse cara um traz o outro, vai chegando, esse cara, eu sou pior do que isso aí que eles estão falando, porque eu sou parceiro, eu não sou parceiro da boa, eu sou parceiro da ruim, porque eu passei muita coisa ruim, e eu tive muito pouco parceiro na hora do ruim. E muita gente na hora do bom. Então, por isso que quando chegou na situação, eu joguei profissionalmente 25 anos e eu conquistei 31 títulos, né? E as pessoas falam só nos títulos Paulinho, o que eles falam que é o magiar, né? Então, assim, 31, né? E jogando. E é tudo meu até hoje, meu tornozelo é meu, o joelho é meu, tudo meu. E assim, e antes eu estava conversando aqui, antes você fazia o exame de próstata de short, de sunga, o cara metia o dedo mesmo, soco pra tudo quanto é lado, cotovelada, cuspe na cara, né? Você vai jogar vamos jogar com o Nacional em Medellín, que deu o chute inicial, foi o Pablo Escobar. E nós íamos lá e ganhava lá dentro dos caras. Eu aquele Pablo Escobar lá. Então, assim, a gente sabe que é a história do cara. Então, você viu o cara na sua frente, então, medo, né? Pô, dá medo. E é um cara simpático pra caramba. Aí você vai conhecendo os caras, você vai tendo a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, né, desse mundo que o futebol te proporciona, que assim, que você vai tendo com amizade, vai falando, e que isso aí é o ápice para poder estar aqui hoje com você, é um ápice. O ápice não é nenhum título. O ápice é ser quem você é.
ser o Jorge, cara. E eu uso o Palhinha pra mim poder continuar sendo o Jorge. Top. Teve algum prêmio que você ganhou ou alguma coisa que aconteceu, alguma homenagem que você recebeu que te marcou assim, que como o como o Jorge você falou, cara, Palhinha, você Foi a minha primeira convocação pra seleção, cara. 92. Cara, isso deve ser um negócio. Não, não, Adriano, cara, não dá pra assim, tem coisas que você não consegue explicar. Tem coisas que não, você não acha palavra pra dizer, né? E chega até a engasgar, né? Porque, assim, é uma situação quando eu fui convocado pela primeira vez, cara. Nunca não esperava nem ter ido do São Paulo. Hoje tá jogando no América, num clube pequeno. Pô, você espera sair do América, um Atlético, Cruzeiro, tá jogando ali, os caras estão te vendo todo dia, te acompanha, a imprensa. Vir pro São Paulo, campeão brasileiro, com o time que tinha, nunca, nunca. Jogar uma Libertadores, pô, você vem acompanhando tudo, né? Época do Grêmio, época do Flamengo, campeão com o Zico, campeão mundial. Você imagina tudo, você vê a seleção brasileira jogar. Eu tive a oportunidade de gravar a seleção, aí você é convocado pra seleção, cara. Ô, Deus, não dá pra explicar pra que é. eu vou te falar, cara, que eu tive na Copa, você sabe, acompanhou. A hora que eu pisei no estádio e, e eu vi que eu tava no jogo da seleção brasileira, meu irmão, dentro de uma Copa do Mundo, aquilo já foi um. Você imagina, cara, Eu cantei o hino nacional, cara. Dentro de uma Copa do Mundo, eu não imagino você colocando aquela camisa lá e entrando pra jogar. Cara, isso deve ser um absurdo. Adriano, é uma coisa assim, que eu não me lembro qual foi o primeiro jogo que eu vi com a seleção convocada, primeira vez, Copa Teresópolis, aquela coisa toda, de ter tudo no seu nome, tudo lá, você vê a camisa lá, cara, você pegar a camisa amarela, você vai ter a camisa, aí depois você ter a oportunidade de conhecer um Pelé, sabe, do cara, onde te dá um abraço, dá um beijo, sabe, assim, que gosta de você, sabe, tá, pô, sou seu fã, pô, se tá o Pelé falar de seu fã, é louco, rapaz, é uma coisa que não tem explicação, assim, é, e é só o futebol que te proporciona isso, tá? Se tem essa opção que a gente depende muito de vocês, né? Eu falo com todo respeito, né? Vocês são tudo maluco, cara, perturbado, porque tem que estar estudando todo dia, tem que estar preparado no momento que a pessoa tá ali em maior desespero, você tem que estar concentrado e menos desesperado, mas também desesperado, porque você tem que fazer o seu serviço bem. Pode ser. É uma responsabilidade de frente, igualzinho na época da pandemia também, difícil, né? Imagina pra vocês que são médicos, é a mesma coisa pra gente jogar. As pessoas não entendem que a gente também. Isso, mano. Ser não é raro, pá, a gente faz bobagem, a gente também não vai pagar luz, a gente não vai pagar água, às vezes não sobe dinheiro pra isso, você tá jogando num time pequeno ou num time grande que tem vários meses que não te para. Ah, mas o cara ganha muito quando ele receber um mês, tá bom, mas só que as contas dele não param de chegar, né? E depois, quando para, que é aí que tá o problema. Quando para que você tá acostumado a ganhar R$ 100, você passa a ganhar zero, porque você não vai trabalhar, às vezes você não vai trabalhar em algum lugar, você arruma um emprego que não vai te pagar nem 10. Só que você tá gastando 30, 40 todo dia, né? Todo mês, todo mês. E eu tô acostumado a ganhar 100. E quando você não consegue parar nem isso aí. Por isso que eu te falo do privilégio. As pessoas, às vezes, te vêm e falam assim, eu queria ser você. Cara, por que você não fez do que eu fiz? E eu tenho vários amigos que são meus amigos até hoje, que ficaram no meio do caminho por, por idiotice, omissão, burrice, de não querer investir neles, entendeu? Sabe? Que tudo é investimento em você. Eu falo para minhas meninas, mas você conhece a doutora Ariane, a Dai, a Jéssica, a Sandy Chan, a Sandy, o doutor Adriano, via para eles chegar nessa condição que tá aí, mas o que eles vão ter que passar? Vocês estão querendo entrar nessa. Porque as bichinhas tão que estudam pra caramba, dá até dó, cara, assim, dá dó no sentido da palavra, mas dá um orgulho de ver que querem, pode não chegar,
mas elas estão fazendo por onde fazer, fazendo para chegar. Então, assim, e esse apoio que elas têm, que eu não tive, que eu pedi meu pai, eu pedi minha mãe, elas hoje têm, e tem dos amigos próximos da gente, e essa vida que elas levam, elas só vão fazer coisa errada se quiserem fazer. Porque tá tudo aí à mostra. Olha, olha o nível da clínica, olha o nível das pessoas, olha o que você convive, olha as escolhas dos amigos que vocês estão fazendo. Se você pedir, você tem que ir separado. Pode ser, Adriano, não tem jeito, cara. A gente não é querer ser melhor do que ninguém. Você tem que ser o que você é, saber o que é bom pra você e não prejudicar os outros e ser melhor que o outro. Na grande maioria das vezes, para vai chegar quem faz diferente da maioria. Aí tá. Por isso que o Palinha chegou. Né? Por isso que o Palinha hoje, que vai onde vai, que você foi comigo lá no Murubi lá, pra 2h30 lá, atendendo todo mundo, foi. Que é o mínimo. Sorrindo, abraçando e tratando bem. Se eu vi, eu sou próprio. É o mínimo que eu posso fazer, é gratidão, né? Eu trabalhei pra isso. De às vezes você tá andando na rua, as pessoas, pô, eu fui agora não, né? Passear aí e as minhas foram pra Porto Seguro lá com a escola. E aí eu peguei a Branca pra dar uma esticada também, a gente foi pra Monte Verde. Puto, que cidade bacana, cara. Foi uma pousada lá, coisa mais linda, sabe? Gostoso. Aí você tá andando na rua, você bota um boné, aquela coisa toda. Cara, bom de conhecer, né? Sem encher. Você pode tirar uma foto? Aí, quando um tira a foto, Te lê um gordinho, sai correndo. meu Deus, esse pedi com na toque de De bicho. Vira uma igreja daquele bicho lá. eu quase que agarrei. Jeito não, hein? É verdade. E assim, o prazer que você Você vive hora e ele ela, né? você não traíra nada. Vocês me deixaram na mão vedia lá, viu? Ô, mas o que não ia fazer? O cara viajando, passando a mão na perna. Eu te amo, eu te amo. Fala comigo, você calma, calma, calma. E o cara, rapaz do céu. E já sai que tem gente que E aí, ó, deixa eu te contar, ó. Isso eu contei pro Dr. Gabriel Almeida, aquele que te ligou de vídeo. Falei, pô, Gabriel, às vezes a gente fica normalizando o que não é normal, né, cara? Pô, você tá normalizando ser amigo do Palhinha. Ele, Palhinha? É, Palhinha, Palhinha é jogador. Daí ele falou, cara, você tá louco? Isso não é nunca que é normal, né? Pô, sou amigo do Neymar, eu conheço o Ronaldo e tal, mas eu quero falar com o Palhinha. Daí eu falei, porra, Gabriel quer falar, pô, Palhinha te ligando. Foi super legal, precisamos combinar de ir lá conversar com eles, nós, né? Mas assim, é numa hora dessa, cara, que um cara que tá próximo a você, que tá te vendo sempre, que vai normalizando as coisas, aquele dia eu voltei e falei, pô, é o Palhinha, né, cara? É o cara que fez o gol em 93, é o cara que tá no ônibus de São Paulo. Pô, não é normal mesmo não, pô, ele entendeu? Aí, Dani, eu sei que eu não sou normal, cara. Eu sei que eu sou diferente, na loja de ser, assim, as pessoas falam assim que a gente é. Não é que quando a gente fala da gente, quem sabe que a gente tá. Como é que fala a palavra? Me são as palavras às vezes. Você tá querendo se achar mais que os outros, é nessa web enfado, quer ser metido, quer ser arrogante. Não é, cara, eu sei quem eu sou. E pra mim chegar onde pra chegar uma vida vivendo na solução for. E hoje eu tenho que tomar muito cuidado, porque hoje tem meus filhos ainda e eu não posso errar. Eu não posso errar, tem família, tem neto, sabe? Eu não posso ser só aquele pariu, que eu não vou jogar mais bola, de jeito. Né? Já foi. Vamos jogo aí para encontrar os caras, um jogo de festa, felicidade que as pessoas têm de ver, tirar foto, de receber. Independente da torcida, fui no jogo agora em Jardinópolis, pô, que legal, cara. Você vê muitos. Aí você senta lá, toma uma cerveja com os caras, café, pô, você tá tomando. Aí os caras aí te topam, Adriano. É você mesmo tá tomando cerveja que me tô, cara, vou tomar aqui, velho. Nem parece que é quem é. Mas nem. Porque assim, aí que tá a essência do negócio, eu vou falar que o Jorge ali, né? O Jorge aproveita o Palinha. Na verdade é o contrário. Eu sei quem que é o Palinha, e quem que representa, mas o Jorge sabe mais, porque eu sei me colocar no lugar. Palhinha só viveu na boa, Só na boa. esse aí. E o Jorge passou apertado, não foi fácil. Ô, Palha, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do futebol de hoje, né? Não sei mais ou menos o que você pensa. Mas eu queria aproveitar o vídeo do Neymar
Ele ir conversando com o Neymar pequenininho, dele tá com o Neymar adolescente ali. Hoje, se você tivesse a oportunidade de virar pro Jorge ali com 12 anos, o que você falaria ali pra ele? Qual que seria, né, essa... Pega o vídeo lá do Neymar e reflete aí a sua vida. Dizendo, ó, eu ia falar pra mim fazer tudo de novo igual. Exatamente igual. Não ia mudar nada, nada, nem uma vírgula. Talvez que eu poderia te dizer que mudaria. Talvez eu visitaria mais meus familiares, tá? Que eu não tive tempo para isso. Sim. Porque Ronaldinho falou disso, né? Uma hora que o filho nasceu, ele estava jogando, e hoje ele não faria jamais, ele não jogaria e ia ver o filho nascer. Mas o resto, eu farei tudo igual. E ainda ia treinar mais ainda para me ser melhor do que eu era. Porque eu era bom. Você ia virar pra ele e falar, cara, a gente venceu, a gente deu certo. E assim, com as quantidades de jogadores que tem no mundo afora aí, eu venci, né? Se o Jorge fez o Palhinha vencer, sabe? De ser bem representado do Jorge, né? De eu ter tive a oportunidade de conversar com o Palhinha de verdade, que eu falei com ele que ele quero de pela vez. Primeiro, né? Eu era o genérico dele, e ele falou pra mim, cara, eu queria ser o genérico. Ele joga muito lá na que eu e tudo. E ele foi muito querido, assim, e tive uma oportunidade muito boa de estar com ele conversando, que infelizmente já faleceu, né? Mas assim, o Vanderlei é um cara fora da curva também, né? Então, assim, é um privilégio, Adriano, que é difícil de falar, porque eu acho que a vida da gente é marcada por momentos. Assim, o momento que a gente está tendo aqui agora, antes da gente começar a conversar, nós estávamos aqui conversando aqui fora, aqui, já daí mais 3 amigos. Hoje, né? Hoje, 3 perturbados assim, igualzinho e eu, cara, que gosta de gate, cara, eu gosto vai de resenha, sabe? Não ficar aquela frescura, porque, eu não posso tomar água, posso tomar vinho, posso tomar uísque, posso tomar assim. Rapaz, eu bebo de tudo. Rapaz, eu vou ter que ir ao banheiro pra jogar isso tudo fora depois. Eu não vou beber o que tá me oferecendo, rapaz. E eu comi tanta coisa ruim, paguei. E quando tem coisa boa, você nem aproveitar, então. Isso que eu te falo, que o Jorge aproveita do Palinha. Que o Palinha te proporciona isso. Conhecendo pessoas, conhecendo lugares, conhecendo experiências novas. Eu fui na sua clínica ali, obrigado. Eu em casa não mando nada, você não queria ir. Não queria, usa o que lá? É clínica de mulher, não é clínica de mulher, rapaz. É clínica para cuidar da pessoa, pra você ficar bem, saúde. Que saúde, fiz sua vida inteira, a burrice, né? Que é coisa assim de. É homem, sou homem. Homem. Deixa eu falar pra câmera aqui. Você que é homem, meu, bobão. Vai cuidar da saúde, que é muito bom, cara. Não fica, mulher que tem. Vai lá e faz, tal. Vai lá e faz as coisas, vai se cuidar. Cara, a saúde é muito boa. Você não vai deixar de tomar seu vinho, seu uísque, sua pinga, sua cerveja, não vai deixar de estar com seus amigos, mas você vai ter seu tempo para você cuidar, claro, melhor. Então você tem que fazer isso e elas me obrigaram aí, né? E agora eu que puxo o fio, nós estamos atrasados, vamos embora, bora que o doutor tá esperando, o filho vai correr. Então é essas coisas que eu te falo que o Jorge aproveita do Palinho, né? Seu pai aqui. Que é essa besteirinha que tá no seu dedo aí? Eu vim, vou tirar aqui, não sei se vai pegar bem aqui, Gustavo. Esse aqui é um anel, eu vim com ele hoje, eu não uso. É um presente que a Vivara que desenhou esse anel e fez o anel, né? Que nos presenteou a todos os campeões mundiais, né? Que ganhou todos os campeonatos 2092, 93, 2005. Deu um anel desse para cada um de nós. E fizeram uma festa muito bacana, um jogo contra o Milan no Morumbi. Foi desenhado pela Vivara e o São Paulo nos presenteou com isso aqui. Então, eu vim com esse anel por causa do Adriano, que ele é super São Paulino. Ele já abriu esse anel, já tinha mostrado ele antes. Inclusive, eu dei um presente para ele. Esse é ela, eu acho. E esse anel representa muito para mim, porque quando eu vejo ele lá, como que ele tá blá, blá, blá,
é sinal de que valeu a pena passar tudo que a gente passou aqui. Anel é amado. Isso Aí é certo. O presente que ele me deu, gente, simplesmente é as faixas de campeão da Libertadores e do Campeonato do Mundo. A faixa que ele recebeu ali. Tá guardada na minha casa, exposta, né? Para quem chega em casa, ela tá lá. E acho que eu, como São Paulino, uma honra e um orgulho gigantesco de ter isso aí dentro da minha casa. eu sei da Folha de Caldas também, eu tenho praticamente quase nada do São Paulo. Porque assim, Tudo que você recebe, você dá. eu vou dando pros outros, assim, é, é muito engraçado aí. Acho que nunca me faltou nada. E quanto mais você pode, assim, Brasil, eu sei que você é muito São Paulino, é, sofre, e eu sofro pra caramba também de ver jogo de São Paulo, então nem se fala, porque é duro de ver, né? A gente já acostumou tanto de um jeito, você vê totalmente diferente. E aí, e quando você vê uma pessoa que ama o clube, que você participou, vivi 4 anos ali dentro, eu sei que representa aquilo ali, sei que o São Paulo representou na minha vida e representa até hoje. Graças a Deus eu tive a oportunidade de jogar nos outros clubes ainda e ser campeão nos outros clubes, ter conhecido também. Então isso aí é muito bom, só. Então, E jogar no Rio? cara, Tem que ter cabeça boa. tem que ter, né? E assim, ó, eu falo assim, cara, Flamengo, eu tive a oportunidade de jogar no Flamengo, né, em 98. E assim, se eu pudesse, uma coisa que eu não faria, e você me perguntou o que eu não faria, eu não teria vindo pro Flamengo, né? Eu estava no Mallorca na época, né? E aí eu fui pro Flamengo. Foi esperança ainda de poder jogar uma Copa do Mundo em 98 ainda, que eu não fui em 94. E o Flamengo em 98, pô, tava o Torres de treinador, Você voltou pra ir pra Copa, pra tentar ir. vai ir com a Copa, né? O Júlio Baiano, Klemer, Atirson, Rodrigo Fábio, Romário, Cleison, Zé Roberto, Jorginho, o volante. Só que tinha um probleminha, né? Só tinha um problema. À noite. Flamengo é complicado o negócio. E eu não tava parado para Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é para qualquer um. Ainda mais eu que eu sempre precisava de treinar, precisava de me cuidar. E eu fiz tudo de errado que eu nunca tinha feito na minha vida, eu fiz tudo lá. Tanto é que eu pedi até para ir embora do Flamengo. Mas faz parte, né? Eu acho que foi o maior erro que eu cometi na minha carreira. Não pelo Flamengo, nada. Eu que fiz as coisas erradas, nem deveria ter feito. Não deveria ter feito. Então, esse é uma vez talvez que eu não faria. Olha, o futebol de hoje, resume o que você acha que você pensa sobre isso. Falta qualidade? O brasileiro está jogando igual ao europeu, é por isso que a gente está vivendo essa seca de títulos na seleção brasileira. Enfim, que você. Eu penso isso. Eu acho que a gente foi se europeizando, nem sei se existe essa palavra. A gente quer. A gente perdeu a nossa essência. Então, mas o grande culpado disso tudo, olha que eu vou falar aqui, eu sei que vai ser uma polêmica danada. O grande culpado disso tudo somos nós, ex-jogadores. Por quê? Vou explicar. Mudam as leis, mudam as regras, muda toda hora, ó, uma maneira de fazer uma cirurgia, né? Você tem que aperfeiçoar, você tem que estudar. Sim. Só porque nós jogamos futebol, nós achamos, eu tô me incluindo isso, que eu não preciso estudar, que eu não preciso saber uma outra língua, que eu não preciso saber, né? Então, eu não preciso saber outra língua, eu preciso saber uma parte tática, onde posicionar um lateral, onde posicionar um meia. Isso você vai ganhar com os estudos. Você vai ganhar com os estudos que você faz de uma maneira mais fácil, até ganhar tempo na cirurgia, que o seu paciente também tem um prazo para aguentar a cirurgia dele. E nós, ex-jogadores, abrimos esse espaço para quem nunca jogou bola, para quem nunca tomou uma pancada, nunca tomou um soco, nunca tomou uma cuspida na cara, nunca Deboroçou no livro e estudou. nunca tomou uma bedada, nunca jogou numa bomboneira. Vai ralar com os caras lá, vai. Nunca jogou lá em Medellín, nunca jogou em Cuenca, nunca jogou em Oruro, em La Paz. E aí o cara vai estudar, porque ele vai lá e paga uma taxa para estudar. O cara é bom de escola, bom de número.
Pô, hoje tem contrato, hoje é o cara, é scout. É o scout. O scout não sabe se a bola é redonda, cara. Sim. Ele é formado em economia. Ele tá acostumado com número. Eu falo com meu filho, com o André, eu falo, André, você devia ser scout, cara. Você não precisa. Você que tinha que contratar os outros, né? Porque ele que vai saber isso, se o cara chutou, não chutou, se fez, não fez. Tá? É isso que acontece. E nós somos culpados disso. Por quê? A gente está acostumado com bola. Hoje, você não vê bola. Hoje, os treinos de futebol hoje é campo reduzido. Eu falo sempre. Quer jogar campo reduzido? Vai jogar futebol de salão. Tá jogando futebol errado. Campo aberto, você não vê uma virada de jogo mais. Hoje o campo é tudo do mesmo tamanho. Antes, e jogar na Garda, rapaz, no Maracanã, pra você ver o outro gol, se acabar de cá, é longe. Ia no Serra Dourada, a grama vinha aqui no meio da canela, aqui um cão, outro cão. Rapaz, você comia 15 minutos depois, já era. Então, assim, e hoje não hoje. E aí nós, ex-jogadores, abrimos esse espaço para esse pessoal, que eu não sou contra, sou a favor deles, porque foram inteligentes de ver. Eu acho que um equilíbrio entre os dois seria perfeito. Mas aí que tá. Quando esse cara, ele toma um papel de treinador principal, que ele foi lá e estudou, ele não aceita o jogador, o ex-jogador que não estudou, não quis se informar. E o jogador vai ter mais moral do que ele do dia a dia da galera desse. E aí isso incomoda. E aí a gente perdeu essa essência, porque nós não temos esse espaço por culpa nossa. Eu tô me incluindo nisso aí, mas não tô dentro dessa área, né? Porque eu fui estudar, eu fui aprender outras coisas, eu morei fora, eu tive essa oportunidade, não sou burro, né? E eu vou aproveitar dos outros, cara. Opa, tem uma brechinha, tem uma palestra aqui, tem um evento ali que é disso aqui. Ah, vamos me explicar como é que esse copo fica ali. Cara, eu tenho que aprender a fazer uma pergunta. Hoje, na do Arc Sport, você procura o cara mais forte ou o cara mais habilidoso? O cara que joga bola. Porque não é uma regra no futebol. Não, né? Ô, Messi, é uma... Hoje a força ganha espaço. É espaço, é. Mas o futebol aconteceu essa semana até, aproveitando a oportunidade. Nós temos um menino com o Aleixo, trabalhamos com ele. Você está na Inori e Ribeirão Preto. Nós estamos falando de um time que não tem profissional. É um clube que trabalha a base e que, por sinal, trabalha muito bem a base. Por isso a gente tem uma parceria muito forte com eles lá. Porque é muito bem visto em nome da forma que se trabalha, preparando os meninos para poder ter uma oportunidade num time profissional, um time grande, um time de médio porte, um time para chegar lá. Ó. O São Paulo hoje contratar um menino. O menino não vai se sentir saindo da Inove e indo no São Paulo, pro Grêmio. E o Aleixo saiu tem 17 anos, profissional direto do Goiás, cara. Pô, tá saindo pra um time grande. Aí, essa semana, ele foi com o Goiás para jogar em Fortaleza. Só que esse Lazarento, ele tinha 5 dias de folga. Cara, aí ele liga. Ô, podia ver passagem, me ver minha família, que não sei o que tem. O cara não ganhava nada. Com 17 anos, fez um contrato profissional 3 anos. Com casa, com tudo lá pra ele, bom e melhor que a parada. Ele tem 5 anos, ele tem 3 anos de contrato. Cara, 5 dias de folga. Aleixo, volta com o clube para Goiás. Esses 5 dias, você chama o seu preparador físico. Ô, João, cara, eu tenho 5 dias de folga. Eu não vou para casa, eu quero treinar. Tem como pegar o auxiliar para me dar treino, cara? Me botar aqui na academia, conversar com a tia da cozinha para fazer um bolo para mim comer todo dia de tarde. Foi um exemplo. Fazer um bife para mim comer mais. Eu preciso ganhar massa muscular, ficar mais posto, né? Você acha que esses meninos querem me treinar, cara? Aí entra o Palinha no negócio. O Palinha tá errado. Porque eu não vou falar com ele normal. Eu vou no meio dele. Aí no meio da goela. Rapaz, tá tudo errado, ó. 5 dias, os seus amigos vão tudo viajar, né? Os seus amigos diferentes. Faz diferente, cara. Eu fazer de treino no São Paulo. de quem? Por isso, aí virou Farinha, essa aí. E eu falo isso pra eles, eles não acreditam. 5 dias, você vai ficar 5 dias na sua casa, né? Sem fazer nada. Você vai comer tudo errado. Vai beber tudo errado. Vai dormir errado. Eu tenho 5 dias na sua frente treinando de manhã e de tarde, cara, e comendo o que eu tenho que comer, sendo cuidado. Eles estão me pagando com a minha criança. E o cara quer passar de avião pra ele ver o pai dele. Ah, eu liguei pai dele.
era melhor se você não tivesse o filho que você tem, cara. Falei pra ele. Cara, ele é profissional, moleque hoje com 12, 13 anos, ele tem que virar chapa. Você dá a chance pros outros, daqui a pouco o treinador não leva ele. Sabe por quê? O Aleixo, você teve 5 dias pra você treinar, cara, você não ficou entendido. Por isso que fica meio que caminho. Por isso que nós, brasileiros, estamos perdendo espaço. Você pega essa área que vai fazer é o cara do físico, né? Você pega todas as seleções, os caras são todos amaram. Você tava lá vendo os pertinhos. Sim. Pega os jogadores da seleção brasileira, tudo raquítico, cara. E eu magrelo da forma que eu era mais forte que esses caras de hoje. Porque eu treinava mais, eu aguentava mais pancada do que eles, já era mais forte do que eles. Os caras de hoje não querem nada. Não é que não querem nada. Acho que tá treinando o necessário. Ouvi um podcast que o Ronaldo comentou que o Hector Cubo botava 3 quilômetros de corrida antes do treino. O Hector Cubo foi meu treinador no maior. Foi ele que me levou pro maior. E eles treinavam mesmo, e argentino, não era um cavalo. Pô, nessa Copa eu nunca vi o Messi tão forte, igual o Messi tá forte agora, é forte. Muito forte. O cara se preparou para aquilo ali. Pô, Messi, ele precisa disso. Não, Messi. Aí eu tenho um menino, 17 anos, que tá no time profissional pro treino, hein? Não é ninguém, ele quer ir pra casa dele. É difícil. É por isso nós perdemos espaço. Olha, vamos caminhando pro fim aqui. Senão a gente vai ficar até 6 horas da manhã. Ah, Chico. A gente faz outro depois. Faz outro. Seguinte. O Jorge tem algum sonho aí? Ah, eu tenho. Tirando os relógios. Ah, Você gosta do relógio? gosto. Carro, relógio, eu gosto. Seu, né, amigo? Não, tirando isso aí, você tem algum sonho, meu amigo? Sonho hoje é ver minhas filhas formadas e seguindo a profissão que elas vão escolher. Porque os outros já estão encaminhados. Matam os outros. Pra de uns 6, 7 anos aí, tá Certo. E por isso que eu falo, ainda bem que elas vão estudar para médico, elas não podem deixar eu nem morrer, que eu quero ficar vivo. Sei lá como, morrer pra quê? Dá um jeito. Tem que dar um jeito. Daqui a pouco você se vira, é um jeito. Então, assim, o que falta para mim realizar minha vida, igualzinho, é ver meus filhos, cada um na sua profissão, ter o conhecimento que eles têm, o respeito que eles têm, se conhece as meninas, né, do jeito que elas são. E isso em casa não, cara. Não, respeitar as pessoas, tá? Telefone celular na hora da comida, que a hora que você senta para almoçar, esquece. Se ficar assistindo na mesa, eu vou jogar lá de cima de casa. É a hora que a gente tem para conversar. Hoje, você conversa com o filho por telefone. Eu tenho prazer de conversar com eles pessoalmente. Então, assim, você tem que aproveitar essas coisas. O que falta ser realizado na minha vida é só isso, Leandro. Falta as duas agora. Já formar. conheço bem elas. Os bichinhos, né? Vai dar certo. É isso que falta. Se tivesse uma medicação que te voltasse aí com a saúde plena, você voltaria a jogar bola? Eu vou falar vou ser um pouquinho abusado. Tô com 58 anos de idade. O Pelé jogou com 50 um jogo com a camisa da seleção. Se deixar eu trancado, sem beber nada, porque eu bebo todo dia, eu bebo um pouquinho. Se deixar eu trancado uns 3 meses, eu treinando, botar um Moraci Santana comigo, por exemplo, que hoje está com 72, 73 anos, que é um super preparador físico e, cara, estudos não aproveitam um cara desse, cara, impressionante, para fazer mentoria, sabe? Mentoria de levar informação para os caras, pegando o doutor Igor, que o cara é supra-sumo da fisiologia, cara. Não é possível que esses caras. O doutor Turtacho estava agora na Portuguesa. Pegar esse pouquinho, o Altair tá lá no São Paulo na base lá, mas não dão tanta importância para um cara que foi campeão de tudo junto com a gente. Dizem que estão ultrapassados. O trabalho é São paixão agora é São Paulo. então são coisas a boa fosse do paixão. É como fosse dele. Então, assim, eu acho que, cara, se eu ficar trancado uns 3 meses treinando, eu jogo só com a perna esquerda em qualquer ginásio. Tirando um pouquinho do modéstia, cara, porque eu jogo mais que os caras, velho. Sabe por quê? Eu ficar 3 meses, eu vou ganhar massa muscular de novo. Lógico, eu vou ter velocidade, é a mesma aposto. Vou ganhar massa muscular de novo, que eu preciso. Vou comer o que eu tenho que comer, vou ter que ser obrigado a descansar. Porque eu 10 horas da noite, quando eu jogava, eu deitava, não sabia a hora que eu ia dormir. Eu deitava, falava não pro teto. Até eu dormia, eu precisava de dormir, precisava descansar. Assim.
E eu sou ruim de cama pra caramba. Eu sou dormir 2, 3 horas. Hoje, pra mim, tá bom. Viu? Eu sempre fui ruim de cama, mas eu tinha que ficar ali. Eu tinha que beliscar, porque eu sabia que eu precisava do meu corpo. Precisava treinar um pouquinho mais. Então, por isso que eu falo, né? Às vezes eu brinco com todo mundo. E essa pergunta, se eu ficar uns 3 meses, né? Tendo tempo de me treinar, eu tô com 58. Cara, pelo meio tempo, eu me garanto melhor do que qualquer um que tá jogando hoje. Maior 9 da história de São Paulo. Eu acho que sou eu. Concordo. Maior 9 da seleção. Ronaldo Fenômeno. Sem dúvida. Maior 9 do Max. Fala alguém aí. Ronaldo Mack? Rapaz, vou falar aquela Ney Bala. Pra mim é o Neymar. Cara, Camejoso. Eu adoro o Ney, cara. O Ney fez o gol aqui da final aqui, nós subimos o time de 2002, ele que fez o gol. Cara, ele merecia fazer aquele gol. Eu errei o chute, deu rebote pra ele, né? Que eu bati mal na bola. E que bom que sobrou pra ele, ele fez o gol. Porque o Ney trabalhava muito, cara. O Ney sempre trabalhou muito. Então, assim, um cara que gosta demais, né? Particularmente, nada a ver com futebol. E ele dentro da bola, ele trabalhava muito. E trabalha até hoje muito. muita gente fala do São Paulo, fala do Careca, né? Mas o Careca não ganhou pra você ganhou. Então, Né? Careca lá demais. A gente não tem que falar dele, Careca, mas esse que do São Paulo, historicamente, a nível de título, Sou eu. tá ali. Olha, a última. É, quando você for, Papai do Céu te recolher, e um dia vai chegar, né? A gente não quer, você já falou 10 vezes, mas vai chegar. Um dia que chegar, o que você quer que as pessoas falem sobre o Palinho, o Dorje, quem for? Eu quero que fale principalmente na minha adoção. Que eu fui muito correto, muito profissional. E respeitei todos os outros clubes, os adversários. Respeitava querendo ganhar deles. E respeitava a torcida deles, tanto é que eu nunca tive problema com torcida nenhuma, time nenhum. Hoje eu vou assistir jogo do Corinthians, do Santos, vou lá nos clubes do Palmeiras, me recebem super bem, né? Independente de ter jogado o tempo que eu joguei no São Paulo, vou no Atlético se tiver que ir, vou na América, enfim. Então, a única coisa que eu espero que aconteça, né, que aconteça mesmo de verdade, é que e nem todo mundo pode falar do Palhinha, professor Jorge, porque nem todos me conheceram. Mas muita gente me conheceu profissionalmente como um atleta de futebol. E eu fui um atleta de ponta e eu espero que isso, não é que seja eternizado, assim, não, que fique marcado com os meus filhos, dos meus netos. Né? Fala, pô, meu avô, meu pai, ele foi profissional e ele venceu porque ele se preparou para ser aquilo que ele foi. Podia ser tempo, né? Podia ser. Já foi. Ó, vamos jantar? Vou jantar. Vamos comer aqui um arigato sushi. Mandou esse presentão pra gente aqui. Muito obrigado e era muito bom, por sinal. É muito bem. Olha, obrigado. E não poderia ser melhor esse meu começo. Eu sabia que eu podia apontar pra você, que se alguma coisa desse errado aqui, não deu, tá tudo perfeito, é tudo maravilhoso. Mas se desse errado, sabe, além de tudo, você é meu amigo, você iria me entender. Então, obrigado. Muito feliz e muito honrado mais uma vez por sua presença. Você quer deixar alguma mensagem para o pessoal? Você quer... Então, assim, é mais mesmo para as pessoas saberem que a gente é de verdade, é de verdade. Né? A gente passa as mesmas dificuldades que todo mundo passa. Felizmente eu fui presenteado por Deus pelo dom que me deu de participar, de praticar, de ser diferente na profissão que ele me abençoou, né? E poder hoje estar usufruindo disso até hoje. Vivo, fazendo novos amigos, ter amizade com você. Então, esse é o privilégio. Então, o que eu peço para as pessoas é que, com todos os problemas, com todas as dificuldades que a gente passa, não desista, não deixe de respeitar a outra pessoa, né? E procure ser o que você é de verdade. Você precisa de fazer diferente para achar que um dia você vai vacilar e vai ver que você não é aquilo que você pensa. E aí é o duro. Esse é um shot. Então, aproveitem a vida, se cuidem, né? Porque a vida é muito boa, passa depressa demais.
É que a gente tava, tô com 58 anos, mas eu queria estar dentro do campo jogando, né? E aí, então eu não posso mais, porque o corpo não obedece, eu vou pensar igual, mas o corpo já foi. Mas eu acho que o que eu tenho pra falar pra esse pessoal é esse, né? E você que é mais novo, cara, tem muita coisa boa pra fazer. Se estua e busque a felicidade. Obrigado, né? Obrigado por tudo, obrigado pela amizade, obrigado por ter vindo. Foi muito legal o nosso papo. Obrigado. Conheci um pouquinho mais do jogo. Conheci um pouquinho, já conheci um pouquinho, mas é legal que o pessoal aí vai ver bastante. Claro. Depois aqui, tá falando pra de bobagem ainda que eu não moro. Agora. Um abraço, gente. Obrigado. Obrigado, Adriano.